Bom, então vou conversar aqui hoje com a Ana, Ana Caniati, que é restauradora, especialista em escultura policromada e pintura de cavalete. Legal. Então, Ana, para começar, eu queria saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Você poderia me contar como começou, assim, como você foi introduzida na parte de restauro, como foi esse interesse? E fui fazer Belas Artes, eu fiz um curso de gravura, né, superior aqui da EMBAP, da Escola de Música e Belas Artes. Na época eu escolhi gravura, que eu tinha uma paixão com papel, com os métodos de impressão. E aí eu não tive alguém assim que eu conheci, algum contato direto, foi mais assim por reportagens, leituras. Eu tinha várias ideias assim sobre como trabalhar com arte sem ser artista, porque eu comecei a perceber que não ia ser a minha realidade. E aí restauro foi uma dessas opções que eu percebi que era muito técnico, diferente da parte da criação. E o que eu gostava era de técnica. Então eu falei, bom, esse negócio pode ser que dê certo pra mim. Aí liguei, comecei a entrar em contato, isso era 2007. Comecei a entrar em contato e aí o Secor me explicaram que o curso tinha sido interrompido porque eles pretendiam abrir graduação e mestrado. E aí eles me indicaram de eu conhecer o curso da FAOP. Eu não tinha ouvido falar até então. Aí quando eu fui olhar, fiquei apaixonada, assim, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou tentar, eu preciso tirar essa dúvida. E aí, paixão à primeira vista, né? Nunca mais saí descobri que eu gosto mesmo dessa parte técnica, dessa parte de pesquisa, de entender os materiais E como a sua experiência com trabalhos? Você costumava trabalhar antes para alguém, de repente você montou o seu ateliê, ou você já fez um outro procedimento? Como foi essa caminhada? Durante a FAOP, eu morando em Ouro Preto também, eu conheci poucos restauradores autônomos, né, poucas empresas assim autônomas pequenas, e conheci muita pessoal de obra, de museu. Minha primeira experiência, meu estágio, tem que fazer um estágio obrigatório na FAOP, né? Minha primeira experiência foi no Museu da Inconfidência. Então eu estava muito assim com a minha cabeça muito voltada para a instituição. Conhecia, acho que de ateliê particular mesmo, eu acho que eu conhecia do Silvio, do professor Silvio, em Ouro Preto. O restante foi mais instituição, ou obra grande, né? As obras de igreja. Em Minas também eu fiz algumas obras e tal, participei, né, de algumas obras. Então eu estava muito focada nisso, em trabalhar para alguém, né? Para obras maiores assim de igreja, eu fui compor equipes, né? Obras no interior de Minas, depois eu vim para o interior de Santa Catarina, algumas experiências. Eu gostei de obra, mas também eu estava um pouco não me encaixando muito na coisa de viajar o tempo todo, não saber bem onde vai ficar. Eu estava um pouco cansada desse modelo meio solto demais, assim. E aí eu acabei voltando para Curitiba sem muito saber o que fazer, assim, procurar trabalho. Aí falei com conhecia pouca gente na área na época, então falei com alguns museus, mandei currículo e fiquei um pouco sem saber, assim, para onde fazer, e com aquela carta na manga. Se não der certo aqui, eu volto para obra, paciência, né? Trabalho é trabalho. E aí eu conheci o pessoal da Associação de Restauradores aqui do Paraná, né, a Arco-It. Foi através de um congresso, eu comecei a me aproximar, foi uma turma que me acolheu muito e me convidou para alguns trabalhos. E uma dessas pessoas tem ateliê até hoje, né? E aí eu comecei a frequentar cada vez mais, e aí comecei a ter um cliente, ter 2 clientes. Quando eu vi, eu nunca tinha pensado em ter um ateliê. Mas quando eu vi, a gente já estava sendo sócias nesse ateliê. É uma colega que trabalha com papel e eu trabalhava na época com escultura, e comecei a trabalhar também com tela. E aí quando eu vi, eu já estava, aí abri uma MEI, né, a microempresa individual, e daí foi só aprender essa parte de gestão, de lidar com fornecedor, com cliente. Aí as coisas foram e tô até hoje, né. Isso aconteceu em 2013, ou 2012, final de 2012 para 2013. Então, se eu me formei em 2009, fiquei um pouco no museu, daí depois, 2011 eu fiquei em obra, 2012 em obra,
E 2013 eu já estava... Durei pouco em obra, só 2 anos. Realmente foi pouco. E como que era nas obras, assim? Você precisa de algum treinamento? O seu contrato era CLT? Era por empreitada? Por empreitada. Eu fiz uma só por CLT, ou 2. E aí tinha o treinamento, né, das empresas. A gente entrava como... Eu entrei, não tinha a área de conservador, restaurador, eu entrei como pintor. Eu fiz um treinamento com um monte de pintor de obra, assim. Tinha, tipo, trabalho em altura, essas coisas? Trabalho em altura e carregar peso também. Uhum. Aprendi a carregar um saco de cimento, sem ferir as costas. Claro que eu nunca precisei fazer isso em obra, mas enfim, o treinamento era igual para todos, não tinha um específico para conservador e restaurador, né? Então, é meio engraçado, mas na verdade não é correto, teria que ter, né? Pois é. Porque segurança no trabalho tem que ser para todas as etapas, todas as áreas da onde envolve. E aí vocês tinham que usar, tipo, capacetes? Tudo, nessa obra que eu fiquei em Videira, especialmente, na obra que eu fiquei em Alto Maranhão, perto de Congonhas, o forro desceu. Então a gente ficou trabalhando não em altura, né? Era um forro de caixotão, então cada restaurador, cada turma trabalhava num forro, num quadrante do forro, num caixotão. E aí ficou no chão mesmo, em cavalete, né? E aí quando foi pra Videira, não, já era um andaime, um senhor andaime de mais de 20 metros de altura. A cúpula da igreja era bem... Acho que na verdade a igreja tinha uns 20, a cúpula tinha uns 35, era bem alto. Legal. Bem alto. Interessante, né? Uma experiência bem diferenciada. Era um andaime super bem estruturado, assim. E é um trabalho longo daí também. Foi 1 ano. A obra até demorou mais tempo. Eu fiquei 1 ano, mais na parte de integração. E aí o curso é fundamental para dar um bom alicerce ali, para teórico, né? Eu acho que teórico para você conhecer como é que vem esse pensamento dentro da conservação e do restauro. Não só como é feito agora. Então a FAOP, o curso técnico, foi essencial para mim mesmo. Assim, eu não teria, acho que tido coragem de realizar, mesmo tendo um domínio técnico, entendendo de cor, entendendo de pigmento, entendendo mesmo outras coisas, né, sobre papel, sobre corte, sobre composição de alguns materiais. Eu não teria coragem, eu acho, de fazer uma ação, por mais assim, Sim. por mais que pareça muito bobinha, muito simples, eu não teria coragem mesmo, assim, porque eu acho que o curso trouxe um pouco... A segurança eu peguei no trabalho mesmo, não foi na FAOP, eu saí com muito medo, assim, da FAOP, de fazer as coisas e tal, foi trabalhando. Agora eu tinha noção. Quando eu fui abrir o ateliê, eu já tinha um pouco mais de, assim, de senso crítico mesmo, sabe? Porque daí o cliente pede muita coisa, né? O cliente tem ideias, assim, mirabolantes. E a obra é dele. Então, como você convencer, assim, olha, não precisa tanto, não, isso aqui é mais importante aqui o suporte do que a cor amarela que está um pouquinho apagadinha. E você poderia contar um pouco, assim, mostrar como funciona o seu dia a dia aqui no ateliê? Eu trabalho com horário marcado com os clientes, eu tento o máximo trabalhar com horário marcado, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia também, que eu continuei atendendo. Eu parei pouco tempo na pandemia. Mas às vezes vem os clientes mesmo assim, mesmo sem combinar, tudo bem. Mas basicamente eu trabalho o período integral, né, o dia todo, e atendo fora também, né, museus aqui de Curitiba, também das cidades vizinhas. Às vezes surge algum trabalho fora do ateliê, em obras maiores, ou mesmo só de conservação. E então tem toda essa dinâmica de tentar organizar nesse ponto, né? Horas de trabalho, horas de pausa, horas de estar em momentos externos, né? Assim, você organiza isso de uma forma para que, não sei se não sobrecarrega você ou não, mas pelo menos para que não tenha tanto conflito. Eu tento unir, assim, por exemplo, a hora de fazer orçamento e fazer pesquisa, que daí eu fico muito no computador. Junto alguns orçamentos para parar e fazer só aquilo. Aí a hora que eu tenho que fazer um trabalho, a hora que eu vou de fato exercer ali uma ação técnica numa obra, daí também para tudo, guarda o computador e começa tudo, ou fazer foto. Às vezes eu preciso deixar o ambiente aqui escuro, então eu procuro programar para não fazer, não misturar as coisas. Sim. Né? Porque daí realmente fica cansativo e até perigoso também, né? Eu tenho uma pergunta que é assim, demonstrar assim, o local de trabalho e tal, né? Então, mais ou menos como a gente está vendo, assim, né? E todo esse local, né? Que é amplo, assim, né? Ele tem um ambiente só, o que eu acho um pouco ruim, porque no ateliê que eu estava
Eu acho bom porque entra obras de qualquer tamanho aqui. E antes eu tinha um espaço mais compartimentado. Você foi no ateliê antigo, né? Então eu tinha um espaço para fazer uma reserva técnica, eu tinha um espaço de cozinha separado para fazer um cafezinho. Ok. Mas eu também tinha um limite para obras. Era um lugar que tinha escada, que já era muito ruim. Então agora eu eliminei esse problema. Mas por outro lado, eu não tenho um espaço para fazer uma reserva separada. Então eu tenho essa estante que eu fiz de reserva para telas médias, né? Tem um espaço embaixo da mesa, não tem uma mapoteca. Eu não trabalho com papel, então não vi necessidade. Mas eu acho que talvez eu vá atrás de uma mapoteca para guardar as telas sem chassi. Então, por enquanto, eu tenho essa base aqui embaixo da mesa que eu guardo as telas que estão desmontadas. Né? No armário, elas podem ficar em pé no chassi ali, né? Então fica assim, aí eu faço um cafezinho naquele canto ali, que não é o mais indicado, né? Ter esse ambiente com... Mas eu entendo que fica um pouco longe e é o possível. E aí a área de lavar é lá fora, eu tenho um tanque lá fora. Que aí eu lavo todas as vidrarias, todas as coisinhas que eu uso aqui, né? As ferramentas, eu lavo lá fora. Legal. Então... Entendi. Eu acho que faz falta essa área de reserva, assim, de ter um depósito adequado, né? Nesse cantinho eu guardo as coisas, papéis e coisas para ajeitar ali para as obras, e no outro canto eu guardo as obras. Então eu queria ter um espaço separado para isso. Né? Nem sempre eu consigo separar obras que chegam muito sujas das obras que já estão um pouco limpas. Às vezes eu tenho que criar uma, sabe, embalar, fazer uma outra coisa para não misturar. Eu queria ter espaços separados, mas por enquanto é isso, não tenho, tem que me virar. E quanto à ventilação, você acredita que é um ambiente ok? Aqui eu acho excelente, apesar de eu ter janelas só nessa parte aqui, faz uma ventilação cruzada com a porta. E não tem iluminação direta assim do sol? Não entra sol. De manhã entra um pouquinho assim, mas bem no cantinho ali, ele não chega a entrar a luz solar direta, assim. Mas nada que fique na mesa, assim, batendo sol frequente, sabe? Ou em algum produto. E quanto ao seu local de trabalho, qual é o espaço que você mais utiliza, assim? Aqui. Essa mesa, Porque daí ela fica... Eu gosto de trabalhar sentada, não gosto de trabalhar em mesa alta, não tenho, você pode ver, nenhuma mesa alta. Mesmo essa, que é uma mesa mais solitária ali, ela também tem uma altura para sentar. Tive já uma colega que trabalhava só em mesa alta. Eu falava, acho que cansa ficar o tempo todo em banquinho, meio pendurada, não sei. Pois é. Não sei se é porque eu sou muito baixinha e daí banquinho alto você sempre fica meio desequilibrado. Né, eu gosto de trabalhar sentada. Ou em pé, né? Eu fico em pé, mas essa coisa de ficar semi-apoiada em banquinho eu não gosto, não. Então essa é a mesa que eu mais uso. E acho que é ali onde eu tiro foto também. Sim. E como é que é a preparação dele quando tem que iniciar algum trabalho dessa área na sua bancada? Nessa mesa? Como você prepara, assim, como seria assim, a preparação para você receber uma obra aqui? Eu procuro sempre deixar ela vazia. Aqui estavam as obras que eu trabalhei ontem e hoje, antes de você chegar, né? Os produtos também que eu estava mexendo. E aí deixo essa lupa assim também direto. E daí se eu vou fazer orçamento, eu também gosto de fazer aqui, por causa da claridade. Aí eu trago o computador, tiro as obras, fico sempre nesse... É uma mesa grande também, né? Mas geralmente eu gosto de deixar ela vazia. E sempre trocando esses papéis aqui pra ficar sempre branquinho, pra ficar fácil de limpar e de enxergar, né? Tem obra que vem tão suja, às vezes a moldura ou a base da escultura é tão suja. Então a mesa comporta bem todo o espaço, tipo, tudo que você precisaria assim para trabalhar, ela consegue organizar. Uma vez que chegou uma vez que eu trabalhei numa tela muito grande, aí eu mandei fazer uma mesa só para aquela tela. E essa outra mesa aqui eu mandei fazer, ela é menor, mas eu mandei fazer ela na altura dessa. Tá. Então às vezes eu aumento aqui, sabe? Faz um prolongamento dela, legal. Como é que é o acesso de terceiros aqui, pessoas externas? Aqui só fica eu e a Carol, né, que é minha colega, que trabalha comigo há muito tempo, que é restauradora aqui de Curitiba.
e os clientes daí que eventualmente vêm ou algum fornecedor. Então não tem muito terceiros assim. Sim. E como é um espaço único, não tem muito como separar assim, né, demais assim. A pessoa sempre vai entrar e vai ver tudo, né? Pois é. Não tem muito essa, como é que chama, essa privacidade. E já ocorreu algum acidente assim com a obra, né? De repente assim no espaço aqui de trabalho seu? Mas com acidente assim de acontecer de virar uma coisa, assim você diz, né? Cair uma coisa. Por falta de espaço, alguma coisa. Não. Uhum. Não. O químico também eu sempre procuro botar em bacinha pra deixar do lado, pra não ficar assim. Ah, tá. Porque você bate a mão, esbarra, né? Entendi. Já aconteceu de cair químico no celular, mas na obra não. Nossa. E sobre seus equipamentos, quais ferramentas você costuma utilizar, assim? Bom, depende, né? Pra escultura. Tem uma separação. Eu gosto do painel, né, de ferramentas básicas, assim. Ali atende muita coisa, né? O painel, tanto para a tela, né, para estirar as telas, que é um trabalho mais mecânico mesmo, para os grampeadores, que eu gosto, as trenas, as réguas e também as trinchas, as ferramentas ali de fenda, Phillips, tudo. E nos armários que eu tenho, daí furadeira, parafusadeira, Dremel, essas outras ferramentas. Mais elétricas, né? Os ferrinhos. Sim. E tem ferramentas que você desenvolveu por necessidade, assim, por falta de existir algum tipo de ferramenta? Eu acho que todo restaurador usa todas as dentísticas possíveis, né? E tem alguma coisa que eu aprendi até com um amigo, não foi eu que desenvolvi, mas um colega aqui de Curitiba que ele transforma. Sabe tirador de grampo, assim, de teca, tirador de grampo? Ah, sim. Tem aquele que você compra, mas ele pega uma colher, assim, quebra a cabeça da colher, e daí fica um ganchinho bem legal, assim, pra tirar grampo. Às vezes funciona melhor do que aquele tirador lá. Deixa eu pensar. Eu acho que não, eu acho que é mais aquela passeio na loja de ferramenta, daí você começa a ver. Sim. Isso aqui podia ser grampo para segurar na hora que eu estivesse tirando uma tela grande, quando eu não tenho ajuda. Aí eu seguro aqui, eu boto esse grampo, esse sargento vai prender o tecido e aí a coisa vai. Mas coisas assim que eu criei mesmo assim, não, é mais de adaptação, de trazer outras ferramentas, né? Então, assim, né, às vezes tem um local certo para estar, né, você tem painel. E elas costumam estar nesse painel mesmo? Ou Costumam. Ele funciona assim? Costumam. Se tem uma coisa que funciona é o painel e aquela caixa que você está vendo que é de pincéis e ali eu deixo também algumas coisas cortantes, sabe? Estilete, bisturi, mas a maioria dá para pincel. Daí eu separo bem os pincéis novos dos pincéis que já estão sendo usados, assim. Tem coisas que se não tiver essa organização, aí é dinheiro jogado fora mesmo, né? Eu acho que essas coisas foram coisas que eu fui aprendendo com o tempo, porque no começo tem muito desperdício. E quanto, pegando esse ponto dos produtos, o que você usa de químico hoje aqui, assim? Bastante solvente, né? Que acho que são os mais problemáticos, assim. Eu não tenho um armário de químicos, né? Apropriado para químicos, então eu deixo eles acondicionados na sombra, separados, né? Tem alguns solventes que eu deixo aqui numa caixa embaixo da mesa e outros que são menos tóxicos embaixo daquela mesinha dos pincéis ali. Mas, sei lá, uma hora eu vou ter que investir nesse armário de químicos, que daí é bem separadinho, né? Tá. E eles costumam ter etiquetas, assim, os rótulos, você sabe dizer, assim, estão tudo no Então, tipo, se alguém chegar ali, conseguiria entender. Consegue. Mesmo esses borrifadores, olha esse que tá do seu lado ali. Tem a água, o álcool, porcentagem. Geralmente eu coloco data. Então, de repente você pensa em botar, né, esse espaço, né, específico para os químicos, né? Sobretudo para os solventes, porque eles estão sempre evaporando. E aí a gente tá sempre aqui, né? Nem sempre eu tô de máscara, né? E como é que funciona o manuseio deles, assim? Você tem alguma proteção quando você vai utilizá-los? Eu uso EPI, eu não tenho exaustão, câmera fechada aqui,
eu uso EPI e eu uso lá fora perto da bancada do tanque também. E quando tá muito tempo muito ruim, né, que aqui em Curitiba é básico, o tempo tá ruim, eu uso nessa mesa aqui perto da janela. Que é essa outra mesa que eu acho que é mais ventilada e bate muita luz. Você costuma utilizar alguma proteção quando você está mexendo nas obras ou os produtos, então, assim? Principalmente com solvente, né? Quando eu tô com as obras, pra mim uma luva resolve, uma proteção pra roupa e pra obra também, né? Um jaleco, um avental. E eu uso máscara antigases, com filtro antigases, quando eu tô lidando com solvente. Até porque eu não consigo ficar com a máscara direto, né? E máscara, agora com essa história do Covid também, essas máscaras anti-pós, pra quando você tá tirando um pó de uma coisa que tá muito complicada, né? É bom que eu tenha esse espaço externo, que eu também já faço lá fora. Legal. Alguma coisa eu consigo fazer lá fora, eu ajeito ali. E né, uma obra fácil de transportar, eu já tiro lá já pra não sujar aqui dentro. E você já sofreu algum acidente de trabalho? Não consigo me lembrar. A única vez que eu tive um problema assim de saúde foi... Como que chama aquilo, aquela lesão... Não chama mais LER, né? Sei lá. Inflamou, a junta fica inchada, assim, dolorida. Foi uma coisa que eu tive, que eu acho que era uma fase de reintegração, meses reintegrando, e eu sou destra, então... É a única coisa que eu me lembro, assim, que eu cheguei aí no médico, eu cheguei a fazer um monte de exame pra ver o que era, porque era estranho, assim, o jeito que ficou a mão, né? Ficou roxo. Foi então de tanto inchado e roxo. esforço, assim. Foi a única explicação. Aí eu fiz uma pausa, fiz outros serviços na obra, que não fosse aquele que eu estava fazendo para justamente parar, né? De mexer com a mão, fiquei auxiliando outras pessoas. E aí, sei lá, 2 semanas depois estava normal. Então a única coisa que eu me lembro, assim, que me tirou, assim, do trabalho, que era uma coisa ligada ao trabalho. Certo. Mas acidente, assim, de cair, de machucar, de cair uma coisa... Em obra você sempre tá de bota, né? Cai uma coisa no pé, você sempre tá de bota. Não me lembro, não tenho, acho, uma coisa assim que eu... E você já viu algum acidente acontecer relativo à área, assim? Acidente mesmo... Ah, já! Não, uma obra que eu tive pegou fogo. Só que não tinha mais o fogo, assim, o foco do fogo. Então acho que foi um curto, aí acho que o sistema elétrico mesmo interrompeu, mas foi bem complicado. Porque a parede inteira ficou preta. E era uma parede que já estava pronta, né? Tem um amigo que ele era restaurador, estava trabalhando numa obra em Petrópolis, isso já tem mais de 15 anos. Na época eu nem era restaurador. Ele presenciou quase que uma pessoa morreu na obra. Né? A pessoa caiu de uma altura muito elevada na obra, sem capacete. Então você nunca sentiu algum problema de saúde que pudesse estar conectado com o seu trabalho, assim? O meu maior problema, assim, eu acho que é oftalmológico, assim, muita lupa com luz, eu sinto, assim, minha visão, que o meu oftalmologista mesmo fala, assim, dele, você já tá com isso, então, oftalmologicamente, assim, eu me sinto muito prejudicada, e eu acho que é por causa do restauro. E quanto, tipo, a essa questão de, por mais tente sempre organizar, né, recebimento de obras, né, tempo para orçar e tudo mais, você sente isso um peso, assim, tá cansado às vezes de acompanhar? Cai uma lágrima no canto do rosto da pessoa, né? Você acredita que tenha muito estresse relacionado a isso? Fala assim, não, começa a chorar. Eu sinto muito. Eu acho que ser empreendedor no Brasil hoje, com produtos que em maioria são importados, então mesmo antes dessa alta absurda de dólar, de euro, enfim, toda essa crise por conta do Covid, já era um absurdo, já era muito difícil se manter competitivo, aí a preço de aluguel, preço de gasolina, enfim, o custo de vida ficou mais alto e o custo para manter ficou mais alto também. Por mais que eu ainda tenha uma microempresa individual que tem um custo relativamente baixo, e tenho o apoio da Associação de Restauradores, que eu acho que é um apoio fundamental, assim, para mim é um apoio fundamental, né, para manter uma empresa, para ter a associação tem um advogado que é contador, né, que está à disposição dos associados. Por mais que tenha essa colaboração, troco muito com os colegas, eu acho bem cansativo, assim.
Sempre dá um medo de, se eu recusar isso, se eu abrir esse espaço de férias, abrir esse espaço na agenda, putz, mas depois pode vir um momento de baixa de tudo, é tão difícil se manter. Sempre fica naquela sensação de escassez. Agora pode estar bom, mas e depois? Melhor garantir, melhor pegar. E aí quando eu vejo, a coisa tá bem cansativa, tá bem corrida. Né? E eu acho que quem trabalha para uma instituição, apesar de ser cansativo também, que a instituição tem suas questões, deu 6 horas, né? Tchau. Cada um vai pra sua. Eu às vezes deu 6 horas, deu 7 horas, deu 8 horas, deu 9 horas. E aí, né, eu às vezes eu vou até pra casa às 6 horas, mas continuo trabalhando. Né? Às vezes eu falo, não deu tempo de fazer orçamento, vou fazer em casa. É relatório para cliente, vou fazer depois. Domingo tu vai fazer um relatório para cliente. Então, quando você vê assim, aquilo te engoliu. Você tem que ter muita frieza para parar assim e falar, não, agora eu vou só passear, eu vou só né, descansar. E você sente conflito assim nessa parte com a família, assim, de repente achar que você não tem o espaço reservado para família ou coisas assim? Sim, também. Sempre tem essa cobrança, assim, né? De marido, de família. Legal. E quanto à questão de se sentir segura, do ponto de vista, assim, caso ocorra alguma emergência, como vocês disseram, né, não é sempre que a Carol tá aqui, né, para ajudar e tudo. Entendi. Você acredita que se tivesse uma emergência, você teria um auxílio imediato? Não. Não, teria que chamar alguém. Tem que acionar um telefone, alguém tem que vir me ajudar se acontecer alguma coisa. Sei lá, se cair aí um armário em cima de mim, cair a mesa em cima de mim, eu tenho que pegar um celular, senão eu tenho que ficar embaixo da mesa até alguém me encontrar. Não tenho muita saída, assim, né? E caso acontecesse alguma coisa assim, você teria tipo um kit de primeiros socorros, coisas básicas, assim? Eu tenho umas coisas muito básicas, assim. De repente, que nem utilizando químicos, né? Você acaba utilizando essa janela mais próxima que tenha ventilação e tal. Então você não teria uma ventilação mecânica. Tem ventilador? Tem. Porque dependendo do sentido que tá o vento, é ruim, vem pra mim, né? Então eu tenho ventilador. Entendi. E aqui você tem extintor, alguma coisa assim? Não. Eu sei que tem na casa da frente, tem. E no carro. Aqui eu não tenho extintor. E você saberia utilizar? Eu já fiz treinamento de extintor, eu não sei se na hora eu conseguiria. Mas eu já fiz treinamento sim no Corpo de Bombeiros. Foi durante a tentativa de implantação do escudo azul aqui no Paraná. Então, assim... No outro ateliê que eu tinha extintor e tinha um extintor errado. Tinha um extintor de água. E caso você precisasse pensar assim, aconteceu algum sinistro, alguma coisa, você precisasse sair daqui urgentemente, assim. Você pensaria em uma rota de fuga ou você, a primeira coisa que faria é sair diretamente pela porta que tem? Assim? Porta, né? E o portão lá. Seria o que me preocupa aqui é que esse portão ali, ele é eletrônico, só o portão lá de fora. Então, sei lá, se tem algum sinistro ou acaba a luz, como é que esse portão funciona? Uma vez eu perguntei e nenhum dos psicólogos que estão aqui há mais tempo nesse local sabia responder o que acontece quando acaba a luz. A gente fica preso aqui dentro, não sei. Você tem algum plano de retirada de obras? Não. Não, porque eu iria levar elas lá pra fora e botar onde, não tenho. Você tem que ter um lugar seguro pra você levar também, né? Então, não tenho, assim, nunca pensei nisso. Eu já até ajudei a desenvolver num museu aqui em Curitiba, esse plano, né? E assim, você sente falta de alguma especialidade na sua carreira? Muitas. Tem muita coisa pra estudar ainda, né? E aqui eu acho complicado aqui em Curitiba porque não tem nada específico na área do restauro. Então, tem sempre que ter um deslocamento. Por isso que eu trago muito curso pra cá. Eu trabalho nessa frente também, de trazer os profissionais pra cá. Não dá pra ir pra lá, que vem pra cá. Tanta gente daqui. E aqui é certo que todo mundo precisa e quer. Né? E na parte de segurança de trabalho, assim, você pensa em, de repente, poder fazer alguma atualização, de repente um entendimento, renovar alguma coisa, ou... Penso, porque eu sou muito animada com essa história do escudo azul, assim. Realmente eu parei, assim, de
pesquisar, de ir atrás, de fazer essa interlocução, porque é bastante difícil politicamente falando. E aí começou a ficar poucas associações envolvidas, as coisas foram ficando e eu fui desanimando bastante. Mas assim que tiver uma oportunidade, que juntar de novo um grupo para conversar disso, eu pretendo. E aí vem tudo isso junto, né? Essa coisa da atuação dos bombeiros. O Escudo Azul treina também esses profissionais para eles saberem o que fazer dentro do museu. Então tá, né? A princípio eram essas as perguntas sobre a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disposição aí, juntamente com o Carol aqui. E bacana conhecer o espaço e bom saber que o pessoal da FAUP também vai gostar de saber que uma aluna de lá está prosperando aqui em outras regiões aí. Nossa, eu que fico feliz, volto sempre. Obrigada também por vir conversar, é sempre legal lembrar e conversar sobre isso. E para a FAUP eu só tenho a agradecer e morro de saudades de ir para lá, visitar, ainda tenho bons amigos lá.